Olá, eu sou a Bruna Sene, analista de investimentos CNPI da Nova Futura, e agora vou falar sobre a carteira recomendada para o mês de maio. Lembrando que investir na carteira recomendada é muito fácil. Se você já é cliente, basta acessar o nosso portal, escolher Investimentos, Carteira Recomendada. Depois é só colocar o quanto você deseja investir e autorizar o investimento. Nossos especialistas irão realizar a alocação para você. No mês de abril, a carteira teve um retorno positivo de 5,56%. No ano, acumula alta de 3,88%, gerando um alfa de 3,94%. O mês passado ficou marcado por ser o segundo mês com retorno positivo no ano. O Ibovespa praticamente zerou as perdas de 2021, seguindo um cenário global benéfico para ativos de risco. Nos Estados Unidos, tivemos a divulgação de dados de conjuntura positivos, além do início da temporada de balanços referentes ao primeiro trimestre de 2021, que vieram fortes. Em discurso, o presidente do Fed afirmou que o choque inflacionário deve ser temporário e transitório. E o Fed se mantém comprometido em utilizar toda a gama de instrumentos disponíveis para atingir a recuperação plena da economia. As principais bolsas de Nova York também apresentaram um retorno positivo em abril, depois de fecharem o primeiro trimestre em alta. No cenário doméstico, houve sinalizações positivas em relação a reformas e menores ruídos envolvendo o governo. A questão do orçamento foi resolvida e há sinais de que as reformas administrativa e tributária podem andar. O que continua sendo impacto negativo para as perspectivas econômicas é o avanço da pandemia no Brasil e no mundo. Porém, no mês de abril, nós tivemos números melhores em relação à ocupação de leitos e também o número de mortes. No Brasil, algumas cidades e estados começaram a reabrir a economia, o que trouxe impacto positivo para o mês em questão. O cenário para maio se mantém com possibilidade de queda no dólar, com o avanço de reformas e também reabertura das economias. Além disso, as commodities também podem continuar subindo, apesar de que com possível menor ímpeto após a forte alta recente. Com alguns índices de confiança começando a subir, índice de atividade econômica melhor do que esperado e também melhora no cenário inflacionário aqui no Brasil, além também da diminuição do número de casos e mortes pela pandemia, com o início da reabertura do comércio em algumas cidades e estados, nós poderemos ter a continuidade da alta para o Ibovespa. O que também pode ser benéfico para uma possível alta da Bolsa aqui no Brasil seriam os efeitos do início do pagamento do auxílio emergencial, 13º para os aposentados e também a possível aprovação do BEM, que é o programa de emprego oferecido do governo para as empresas. A atenção dos mercados deve continuar no avanço da vacinação no Brasil e no mundo. Novos focos de contágio, novas variantes do coronavírus e também possível colapso na Índia podem ser fatores negativos para as bolsas. Além disso, podem ser reveses negativos para os mercados o avanço da CPI da Covid no Brasil e também a alta da taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos. Isso com novas propostas de estímulo do governo Biden que acenderam sinais amarelos para a inflação. E por fim, teremos a continuidade da divulgação de resultados corporativos que começaram no final de abril e podem continuar impactando pontualmente as empresas. E neste cenário, montamos a nossa alocação para o mês de maio. Os bancos Bradesco e BTG foram mantidos. No caso dos bancos, o aumento da taxa de juros pode contribuir para o aumento da receita das companhias. A reabertura e possibilidade de crescimento da economia pode contribuir para a concessão de crédito e melhora também no cenário para os clientes dessas instituições. Mantivemos algumas empresas ligadas ao ciclo doméstico e acrescentamos outras. A possibilidade do PIB do primeiro trimestre vir melhor do que o esperado, com a melhora no IBCBR e também o fator sazonal de maio, além da reabertura das economias com o avanço da vacinação, podem ser fatores positivos para as companhias. Nesse cenário, mantivemos Via Varejo, CCR e Cyrela e acrescentamos Localiza e Iguatemi. Mantivemos também PetroRio. No caso do petróleo, houve anúncio da OPEP de continuidade da manutenção da oferta da commodity, o que pode sustentar a alta do petróleo. E também a reabertura nos Estados Unidos e Europa pode contribuir para a melhora nas perspectivas para o cenário de combustíveis.
Para o setor relacionado ao minério de ferro, a commodity se encontra ainda em um patamar de tendência de alta e pode sustentar esse preço. Há também a perspectiva de aumento da demanda pelo minério de ferro devido justamente à reabertura da economia global. Por isso, mantivemos CSN e Vale. O resultado da Vale também contribui para que a companhia seja uma boa alternativa de investimento. Saíram da carteira JBS e Cosan. JBS, pois começou um movimento de realização após a forte alta recente, e Cosan saiu porque vemos outras empresas com maior potencial de upside no cenário atual. Vale ressaltar que para o mês de maio mantivemos o peso igual para todos os ativos, sendo 10% para cada empresa. Importa lembrar que a tese que sustenta a carteira recomendada é voltada para o longo prazo, portanto, os investidores devem se atentar para a possível valorização das grandes companhias que escolhemos para o nosso portfólio ao longo do tempo, trimestres ou anos. Portanto, o investidor não deve se preocupar com esse sobe e desce do dia a dia do mercado, mas sim focar justamente na valorização das empresas ao longo do tempo. Nos últimos 12 meses, a carteira recomendada apresentou retorno positivo de 81,82% do Ibov, contra uma alta de 47,71% do Ibovespa, gerando um alfa de 34,12%. Mas vale lembrar que retornos passados não garantem rentabilidade futura. E não se esqueça, investir na carteira recomendada aqui pela Nova Futura é muito fácil. Se você já é cliente, basta acessar o nosso portal, escolher investimentos, carteira recomendada, coloque a quantia que deseja investir e autorize o investimento. Assim, nossos especialistas irão realizar a alocação para você. E bons investimentos!